Um homem usou estes versos para dizer que os evangelhos são mentiras. Em Mateus 27, 9 a 10 diz: Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, e tomaram as 30 peças de prata precioso. O precioso, em que parte do livro Jeremias diz isso? No passado, assim como está o antigo pacto, a Tanaj, que é a Torá, os Neviim e os Ketuvim, daí a palavra Tanaj, falando da primeira letra de cada um desses três. Como sabemos, a Torá são os primeiros 5 livros da Escritura, os profetas são livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Malaquias, Amós, Sofonias, etc. E os escritos vêm sendo Reis, Crônicas, Salmos e demais. Realmente toda a escritura é profética, mas essa é a maneira como se separa pelos profetas específicos desses livros, que levam os nomes dos títulos, os nomes desses profetas como títulos, e os outros livros que são escritos, onde se descreve a história do povo, e a Torá, que é onde vem a lei, a instrução. Então, assim como se podia dizer o livro dos profetas para se referir a todos, costumava-se também dizer o nome de um dos principais profetas, ou seja, um dos nomes dos profetas que mais escreveram, e entre esses estão Ezequiel, Jeremias e Isaías, né? Agora também há outra opinião que diz que simplesmente pode ter sido um erro da tradução, o tradutor que mudou o profeta, que simplesmente por ser em hebraico tão similar, já que terminam em Yahu, e outras razões que poderiam ter levado o profeta a ser diferente. Mas falando dos tradutores, não dos apóstolos, claramente os apóstolos foram inspirados pelo rio. Tudo está por algo assim. Agora, estou falando sobre a razão. Se isso estava literalmente assim originalmente pelos apóstolos, e não foi um erro dos tradutores ao longo do tempo que acabaram colocando um profeta diferente, a razão possível no físico, no histórico, é que, por exemplo, Isaías era mencionado para se referir a todo o livro dos Neviim, a todos os profetas em geral, por ser um dos profetas principais que mais falou, que tem mais conteúdo nesses livros dos Neviim. Por outro lado, o nome Jeremias, a quem Yahweh designou, e em Yahweh esse nome e em si a profecia, esse profeta representa o último. De fato, essa é a razão pela qual, quando Yahushua pergunta quem as pessoas dizem que ele é, havia pessoas que diziam que era Isaías, outros que era Yahweh, outros que era o profeta, como Moisés ou Jeremias ou algum dos profetas. Então, o único que mencionam, além de Moshe, que é óbvio por Deuteronômio, o único que mencionam pelo nome no Novo Pacto, em referência a Mashiach, é Jeremias. Então, há algo específico com Jeremias, como disse, por nome é a quem Yahweh designou. Yahushua é aquele a quem Yahweh designou para ser vendido por Judas e ser imolado por nossos pecados, assim como em geral nesses momentos em que aparece o nome de Jeremias no Novo Pacto, é profético, referindo-se à vinda do último, que, como disse, a vida de Jeremias em si, o que lhe é revelado, se conecta muito com a manifestação do último. Então, na Escritura, se vemos esse verso, simplesmente não se vê no livro de Jeremias, então é a isso que se refere. Imagino que a pessoa que lhe disse sabe em que parte da Escritura está, simplesmente quer pegar pelo fato de que não aparece especificamente em Jeremias. Agora, algo curioso e que é chave também, pode-se dizer que a profecia a qual se refere aqui Mateus se divide em duas, ou seja, Mateus está falando em geral. De fato, daí a possibilidade que menciono de que está falando em geral dos livros dos profetas e se refere a Jeremias como o principal deles, mas em si é uma profecia que se separa entre dois profetas. Dois profetas disseram algo semelhante. Então, uma parte do que se refere a Mateus foi dito por um profeta e outra parte do que se refere a Mateus neste mesmo verso foi dito por outro profeta. Diz: assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias quando disse: tomaram as 30 peças de prata, preço do apreciado, segundo o preço estabelecido pelos filhos de Israel, e as deram para o campo do oleiro, como me ordenou o soberano. Então, por exemplo, em Jeremias vemos quando ele vai à casa do oleiro. Bom, se vamos falar de Jeremias como tal, que é o que é mencionado aí especificamente, e há algumas conexões aí com Jeremias 18 e Jeremias 19, que é quando fala do oleiro em Zacarias 11:13, diz, na verdade vai ler desde o 11, que este é o principal, e como sabemos, Zacarias é um dos profetas que sinto que não seja um bom termo para chamá-lo, mas o chamam de profetas menores, porque são os livros mais curtos. Entre os profetas, Zacarias está entre os livros mais curtos. Então, é dos profetas menores, apesar de ter uma revelação muito poderosa. Então, com mais razão, o que mencionava de dizer Jeremias, que é um dos principais, para se referir também aos que chamam menores ou aos livros mais pequenos, Zacarias 11, do 11 ao 14 diz: o pacto ficou desfeito naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho, que me observavam que aquela era a palavra de Yahweh. Eu lhes disse: se vos parece bem, e isso é profético em Zacarias, se vos parece bem, dai-me meu salário, e se não, deixai-o. Esta é uma profecia de Yahweh vindo à terra e pedindo o que lhe pertence, a honra, a estima, o respeito. Então pesaram meu salário, 30 peças de prata. Yahweh me disse: echa-o ao tesouro, belo preço com que me tem apreciado. Então tomei as 30 peças de prata e as echei no tesouro da casa de Yahweh. E aí continua. Então o de Mateus dizia: tomaram as 30 peças de prata, preço do apreciado, segundo o preço posto pelos filhos de Israel. Então essa primeira parte, aí com Zacarias, a outra parte do campo do oleiro se conecta, como disse, com Jeremias 18 e 19, bastante